Olá pessoal, tudo bem? Saudades de conversar com vocês. E hoje eu quero trazer uma história da minha vida, algo que aconteceu alguns anos atrás, e eu quero trazer para vocês para nós percebermos a mão de Deus conduzindo toda a história da nossa vida, a história também de outras pessoas. Em 1999, eu fiz uma viagem para Belo Horizonte, no encontro da igreja em células que havia. Não era para mim ir a Belo Horizonte, havia um encontro em Curitiba naquela época, mas por vários fatores de agenda, foi escolhido que eu fosse então para Belo Horizonte participar desse encontro em células. E aí também fui em outros lugares, São Paulo, depois Santos, depois voltei para São Paulo, depois voltei para Novo Hamburgo. Foi uma viagem que aconteceu várias coisas, né? Uma delas que durante 15 dias eu fiquei longe da minha esposa amada, primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe dela. E também foi uma viagem de 2 etapas, até Curitiba, depois até Belo Horizonte. Chegando lá, o local em que nós nos encontramos era um sítio, mais ou menos uma casa de retiro, algo rústico, mas bem adequado para o evento que estava acontecendo. E tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Uma das surpresas que quando eu cheguei lá, era que eu percebi que não havia roupa de cama. Então eu pensava que tinha e não tinha. Então eu descobri algo muito importante, que muitos mochileiros e aventureiros falam, o valor de uma boa toalha de banho. Porque de manhã eu tomava banho, me secava, e passava o dia aquela toalha de banho secando, e depois de noite ela servia como uma cobertinha para mim poder me tapar. E usava então uma mochila ainda com um pouco de roupas dentro para fazer o meu travesseiro. Mas enfim, havia os encontros, as palestras, e depois das palestras foram criados grupos pequenos, grupos menores. Era um encontro de células, de igreja em células, então foi feita a dinâmica de pequenas células. E essas células elas se encontraram em todo o momento do encontro, foram 4 dias. E havia dinâmicas que aconteciam, quando nós nos encontrávamos, falávamos sobre as palestras, falávamos sobre a nossa vida, tudo aquilo que normalmente acontece dentro de um grupo célula, dentro de um grupo pequeno. Nesse grupo que eu participei, sempre eram as mesmas pessoas, mais ou menos umas 10 pessoas, nós nos apresentamos no primeiro encontro, e uma pessoa se apresentou e ele disse, olha, eu sou um judeu, e eu sou convertido, sou um cristão, mas eu sou um judeu, e por isso eu tenho muito da cultura do meu povo acontecendo. Muito bem. E dentro desse grupo tinha eu. Lembre-se que esse encontro, a maioria das pessoas era do norte, do nordeste, era do centro-oeste, então não tinha muitos que estavam ali que caracterizavam um estilo mais europeu como o meu. E mais precisamente, alguém que tem um sobrenome alemão, né? Eu não sou alemão, eu sou brasileiro, né? Meus antepassados vieram da Alemanha, bisavós, tataravós, eu sou bem brasileiro, mas ainda conservo certas características, principalmente físicas, de um povo alemão. E, enfim, então dentro desse grupo tinha várias pessoas, e tinha eu, e tinha esse camarada judeu, um cristão, que estávamos participando do mesmo grupo. Então, durante os 4 dias nos encontramos, falamos sobre nossas vidas, falamos sobre aquilo que nós estávamos aprendendo, e no último dia do encontro, foi pedido que dentro dos grupos dessem a sua opinião, o que eles acharam do encontro, do momento, o que eles aprenderam, etc. e tal. Então, quando esse homem falou, era um judeu, cristão, mas que tinha a sua cultura judaica bem forte, ele tinha um trabalho para evangelizar judeus, né? Era bem interessante isso. Mas quando ele foi falar, ele começou dizendo que aquele tinha sido um encontro muito desafiador para ele, porque ele teve que conviver com alguém alemão. Bom, como eu disse no começo, não tinha muitas pessoas que poderiam caracterizar alguém além de mim mesmo, né? Apesar de eu ser brasileiro, enfim, como eu disse antes, meus antepassados vieram. Mas para ele, aquilo que da história dele, daquilo que eles viveram, principalmente na Segunda Guerra Mundial, muitos parentes e amigos dele faleceram na Segunda Guerra Mundial
nos campos de concentração, etc. e tal. E ele carregava dentro dele uma revolta, uma dor, uma rejeição ao povo alemão por causa disso. E naquele encontro, Deus coloca alguém, apesar de ser brasileiro, mas que fazia com que ele se lembrasse de tudo aquilo que ele estava sentindo. E ele falou isso, só que ele colocou o seguinte: o quanto Deus, ao longo do encontro, pôde trabalhar na sua vida através da minha vida. O quanto Deus foi falando ao coração dele para que ele pudesse se arrepender, para que pudesse se libertar daquela dor, daquela tristeza, ele fosse curado daquilo que ele estava carregando e da qual Deus não deseja isso para ninguém. Deus quer a liberdade de todos os povos. Em Jesus Cristo nós somos uma só pessoa. E no final nós nos abraçamos, nos emocionamos, foi algo muito significativo. Agora, que experiência fascinante. Deus levando uma pessoa do sul do país para o centro do país, Belo Horizonte, para participar de um encontro de igreja em células, sem saber de nada do que estava acontecendo, iria participar, iria fazer parte, e Deus enviando essa pessoa, sabendo que esta pessoa que estava indo para aquele lugar, na região sul do Brasil, com características próprias, com uma cultura própria, com qualidades que Deus deu a essa pessoa, ou seja, a mim, qualidades que Deus deu a mim, seriam úteis para poder trabalhar na vida daquele homem. Seriam úteis porque Deus estava se importando com a vida daquela pessoa. E Deus não queria que aquela pessoa continuasse a carregar uma tristeza, uma dor, uma rejeição que não deveria fazer parte da sua vida e muito mais da sua vida com Deus. Que coisa interessante, que coisa fantástica. Deus movendo o mundo, Deus movendo a história da humanidade para que os propósitos dele se cumpram, para que a boa obra que ele tem a realizar na nossa vida ou através da nossa vida se concretize, aconteça. Isso me faz lembrar Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Deus nos chama como filhos de Deus, como cristãos, nos dando características pela nossa criação, pela cultura que nós vivemos, nos dá o privilégio e já prepara isso, já tem os seus planos, já tem os seus propósitos para realizarmos boas obras na vida de outras pessoas. Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai dizer algo importante para nós nos lembrarmos, que também está ligado a isso. Que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ou seja, nós devemos olhar a palavra de Deus, ler ela, quando ouvimos ela, mas não reter só para nós. Não ficar isso só em nós. Mas nós devemos obedecer essa palavra. Ou seja, nós devemos olhar para o Senhor, agora como salvos em Cristo Jesus, compreendendo que eu tenho uma missão, que eu tenho um propósito, que Deus tem planos para a minha vida, e poder olhar para Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui para te servir. Porque a partir disso, a perspectiva da minha vida muda. A visão da minha vida, a visão de vida muda. Eu começo a entender e compreender que o meu trabalho, o meu estudo, não é só para ganhar dinheiro ou para ter conhecimento. Em primeiro lugar, no meu trabalho, no meu estudo, eu estou ali para praticar boas obras. A primeira questão que nós temos que pensar é que nós estamos naquele lugar, enviados por Deus. Porque Deus preparou essas boas obras para nós praticarmos, dentro dos planos e propósitos que Ele fez, que Ele tem para nós. Ou seja, onde eu estou, eu devo cumprir o seu propósito. As boas obras. Boas obras na prática, ajudando pessoas, talvez palavras que eu possa expressar, ou simplesmente a minha presença ali, que faz a diferença. E alguns vídeos atrás eu falei um pouco sobre isso também.
sobre uma outra experiência que eu tive em relação a isso. Mas entenda, tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje são oportunidades para que a gente possa praticar estas boas obras, as quais Deus já preparou para nós, já preparou para que nós realizássemos essas boas obras. Deus te chamou para isso. Agora pensa, Deus move a história, Deus manda um homem como eu sair do Rio Grande do Sul, ir para Belo Horizonte sem saber de nada, para agir simplesmente pela minha presença na vida de um homem que precisava ser tocado por Deus. Por causa de onde eu venho, por causa da minha característica, por causa dos meus antepassados, pelas qualidades, Deus sabia. Deus moveu a história para que este homem pudesse ser liberto. Entenda que nós estamos vivendo oportunidades para isso. Se ele fez isso comigo, imagina conosco hoje, na nossa realidade, com as pessoas que estão próximas de nós. As pessoas nas últimas semanas estão mais nervosas, estão mais preocupadas, estão mais ansiosas e com razão. Certamente, nós devemos nos preocupar, nós devemos nos cuidar. Nós temos essa responsabilidade social como cristãos de cumprir aquilo que tem sido determinado, para cuidar não só das nossas vidas, mas cuidar da vida de outras pessoas. Mas o que nós devemos também entender é que Deus quer tocar nestas vidas que estão à nossa volta. Deus quer tocar nas vidas dessas pessoas através da nossa vida, para que elas possam sentir o alívio de toda essa pressão que nós temos vivido. E por incrível que pareça, ou talvez de uma forma maravilhosa e privilegiada, melhor ainda, Efésios 2:10 se cumpre através da tua vida. Deus te criou, Deus te chamou em Jesus Cristo para as boas obras que Ele tem para que tu realize através da tua vida, as quais Ele já planejou, as quais Ele já preparou para que tu pudesse fazer isso. O que nós temos que fazer? Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade aonde eu estou, Senhor. E o Senhor possa agir através da minha vida, para que outras pessoas possam sentir o alívio que eu sinto em Jesus Cristo. Por isso, primeiro, saiba que Deus está contigo. Não se esqueça disso. E se tu tem o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, esta é uma certeza absoluta. Deus está contigo. E Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito de Deus para nossas vidas. A outra questão é, não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades que vão surgir nesse momento que nós estamos vivendo. Talvez com atitudes, práticas mesmo, talvez com palavras, talvez com gestos, e talvez simplesmente pela tua presença ali, refletindo Jesus Cristo através da tua vida. E de novo, o que Ele espera de nós? Senhor, eu estou aqui para as boas obras. As boas obras que o Senhor já preparou, para que eu pudesse realizá-las. E assim, tu te deparar com surpresas agradáveis na tua vida. Como essa história que eu contei. Uma grande surpresa que aconteceu. Sem eu saber de nada, Deus estava agindo e fazendo com que eu praticasse boas obras de uma forma que eu nunca imaginei. Surpresas, experiências que Deus nos dá para todo aquele que olha para Ele e diz, Senhor, eu estou aqui. Pense sobre isso, reflita sobre isso, leve a boa mensagem, cumpra as boas obras que Deus tem reservado para que tu possa fazer, através da tua vida, para muitas pessoas que estão à tua volta. Que Deus te abençoe com isso
e tenha um ótimo tempo refletindo sobre isso. Tchau!